Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o símbolo que é o caso da Débora, né? A Débora, como a gente falou, virou de fato um símbolo das injustiças que nós estamos sofrendo aqui no Brasil. Ele usou a comparação com o caso da Rosa Parks, que foi uma vítima de preconceito lá nos Estados Unidos. Eu acharia melhor ele comparar com os perseguidos na ditadura militar brasileira aqui no Brasil. A gente tem exemplos aqui no Brasil que são tão significativos quanto o da Rosa Parks, mas de qualquer forma, o importante é o que ele colocou e o vídeo dele viralizou de forma absoluta, chamando o pessoal para o dia 6 de abril agora, a manifestação que vai ter esse domingo lá em São Paulo. Vamos ver esse vídeo aqui. E o mais engraçado é o seguinte: ontem o Felipe Neto quis fazer uma paradinha, né? Tá na cara que é um bait aquele vídeo do Felipe Neto, né? Para algum seriado que ele vai fazer, algum livro, alguma coisa que ele tá fazendo. Ele disse que ele era candidato a presidente, mas tá mais do que óbvio que é falso isso daí. Não é candidatura a presidente. Aquilo ali é que ele tá querendo promover algum produto, algum seriado, alguma coisa, né? Felipe Neto fez essa coisa toda e não conseguiu nem um terço das views do Nicolas Ferreira. Realmente impressionante a coisa. Como é que o Nicolas Ferreira conseguiu abafar o caso todo do Felipe Neto ontem, né? Felipe Neto queria fazer uma grande, não causar um transtorno, causar um vídeo viral e coisa e tal, e nem um terço, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Mais Liso Que Barbeiro do Peter, Nelipe Feto para presidente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Nicolas lançou ontem um vídeo sobre anistia, né? Chamando o pessoal para anistia e relembrando da Débora Rodrigues, que é aquela moça que escreveu com batom, perdeu o mané na estátua e coisa e tal. E falando aquilo que eu já falei num vídeo meu, né? Que ela se tornou um exemplo, um símbolo dessa luta contra essa injustiça absurda do STF. De novo, ninguém está dizendo que ela não fez coisa errada. Ela fez coisa errada, não deveria ter riscado coisa com batom, não deveria ter... aquela manifestação como um todo foi uma manifestação violenta, foi uma manifestação errada. Mas dito isso, evidentemente que o quantum penal, né, essas penas de 14 anos, a coisa... Mais do que isso, né, esse monte de penas que foram colocadas pelo pessoal do STF, sem estabelecer a motivação das pessoas, porque, de novo, crime multitudinário, você tem que assumir que a motivação de todo mundo era a mesma coisa. E isso é falso nesse caso. Não há essa motivação comum de que todo mundo queria golpe de Estado ali naquela história, né? Isso é falso, né? E como eu expliquei para vocês, o STF insiste muito nesse negócio, o Alexandre de Moraes insiste muito nisso, porque ele quer chegar no Bolsonaro. Então, assim, ele está fazendo essa coisa toda, essa punição severíssima contra as pessoas do 8 de janeiro, porque ele quer chegar no Bolsonaro e botar uma pena absurda de, sei lá, 18 milhões de anos de cadeia, alguma coisa assim, né? E o problema todo é que o caso da Débora acabou servindo como um símbolo muito claro, né? O discurso dela depois pedindo desculpas e coisa e tal, porque, de novo, ela fez coisa errada? Fez, mas caramba, 14 anos de cadeia, cara. Separar uma mãe de filhos pequenos, que negócio é esse? Que absurdo essa sanha do Alexandre de Moraes, que virou uma coisa pessoal, parece que ele tem ódio dos brasileiros, ódio das pessoas para fazer um negócio desse. Ladrão tá saindo para tudo quanto é lado, ele libera fácil. Agora, o cara que se fez uma manifestação, que, de novo, eu concordo, foi uma manifestação errada, mas fez uma manifestação política, ele tá querendo botar 14 anos de cadeia? Gente, nem assassino no Brasil pega 14 anos de cadeia. Enfim, o Nicolas mostrou mais uma vez que é um gênio do marketing, que consegue com muita facilidade fazer esses vídeos se tornarem virais, né? Mais um sucesso enorme dele. Aqui, ó, o vídeo do Nicolas. No Twitter, no X, está aqui com 1 milhão de views. Mas 1 milhão de views e 72 mil likes, né? Ou seja, muita gente vendo o vídeo e gostando do vídeo, né? É o caso clássico de vídeo positivo. Se você pegar o vídeo do Felipe Neto no X, também está com 1 milhão de views aqui, 1 milhão de views também. Mas ao contrário, tem só 6.1k likes, ou seja, a maior parte das pessoas que viu esse vídeo do Felipe Neto, na verdade, viu para criticar, não gostou do vídeo não, né? Até viu o vídeo, mas não gostou. Mas o impressionante é no Instagram, né? Vocês sabem, o X é esse negócio, é uma rede social que tem menos gente aqui, na verdade, né? O X é uma rede muito importante, é uma rede onde saem as ideias para as outras redes, mas na verdade é uma rede relativamente pequena. No Instagram, olha só o Reels aqui dele da anistia, 25 milhões de views, 2 milhões de likes o Reels dele, né? Se você pegar aqui do Felipe Neto, do anúncio oficial, 8.2 milhões só de views,
500k likes, ou seja, o Felipe Neto deve ter preparado esse vídeo dele com muito tempo, com muito cuidado, né? Eu já fiz um vídeo explicando esse negócio. Ele não vai ser candidato a presidente. Tá na cara que ele quer fazer algum seriado em que ele critica as redes sociais. Usou nova fala, né? Que é uma forma de novilíngua. Ele tá querendo dizer que George Orwell é as redes sociais. Olha que coisa absurda, né? O George Orwell justamente é uma crítica ao governo dizer o que é a verdade ou não, e ele quer dizer que as redes sociais que são isso que quer dizer o que é verdade ou não. Não, ao contrário, as redes sociais têm todas as opiniões ali, né? Você tem a verdade, você tem a mentira, você tem o Felipe Neto, você tem o Nicolas Ferreira, você tem um monte de opiniões ali, você decide o que você considera verdade ou não. O Ministério da Verdade do governo, na verdade, é aquilo que vai dizer de fato o que é verdade e o que é mentira. Se você falar a narrativa diferente do que o governo quer, você está mentindo. Isso é o Ministério da Verdade, né? Mas justamente o próprio livro, 1984, fala sobre a novilíngua, que é uma forma de você mudar os termos para adequar a sua narrativa. Então ele está fazendo exatamente isso, ele está usando a novilíngua para dizer que as redes sociais são, né, o Ministério da Verdade, coisa e tal. Enfim, o ponto central dessa história é aquilo que eu falo para vocês. Esse pessoal da esquerda tem essa ideia de que tudo é narrativa, tudo é relativo, então é só a gente fazer a narrativa correta que a coisa funciona e não sei o que lá, e é o que o Felipe Neto está tentando aqui. Ele queria passar essa ideia de que a rede social é o mal, a rede social é que é o Ministério da Verdade, não sei o que lá, e isso não cola, porque as pessoas sabem que não é, né? As pessoas sabem que tem um monte de opiniões da rede social, todas as opiniões estão lá na rede social. O Ministério da Verdade é outra coisa, alguém que força a verdade, né? Então, flopou completamente o anúncio dele aqui, 8,2 milhões de views, só ele deve ter preparado isso com muita antecedência, meses de antecedência, planejando vídeo, não, porque eu vou fazer para virar viral e não sei o que lá, só para o Nicolas lançar um vídeo no mesmo dia e ter o triplo de visualizações que o Nelipe Feto, cara, realmente humilhou o Felipe Neto. É o que eu falo para vocês, não tem jeito, cara. A verdade por trás das coisas faz diferença, né? Vamos dar uma olhada no vídeo do Nicolas Ferreira, que é o que interessa, né? Do Felipe Neto eu já até fiz um vídeo sobre isso, mas não tem nada de interessante lá. Vamos ver aqui o vídeo do Nicolas Ferreira, né? Anistia, o que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Rosa Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Ou seja, ele está colocando aqui exatamente o que eu já falei no outro vídeo meu, né? Que realmente a Débora Rodrigues, né? A moça lá que escreveu Perdeu o Mané, ela virou um símbolo, e virou um símbolo real. O povo brasileiro abraçou esse símbolo. Eu, particularmente, acho que ele poderia ter usado a morte do Edson Luiz, que foi um estudante que morreu em 68 numa manifestação no Calabouço aqui no Rio de Janeiro. Os militares, na época, mataram Edson Luiz numa manifestação. O cara estava numa manifestação pacífica e foi morto por policiais no Brasil. Isso foi um escândalo na época. O cara virou um símbolo de resistência contra a ditadura. Na minha visão, é uma coisa muito mais equivalente nesse caso, porque é exatamente a situação que a gente está vivendo, né? Um Estado ditatorial, uma ditadura se implantando no Brasil e massacrando quem tem opinião contrária. Não é usando justiça. O STF não está fazendo justiça, o STF está punindo de forma absurda, fazendo um julgamento show sem nenhum sentido contra essas pessoas do 8 de janeiro. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime? Escreveu Perdeu o Mané em uma estátua com um batom. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito Fora Bolsonaro em vez de Perdeu o Mané, Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. Esse ponto que ele coloca, eu acho que é muito importante, né? Porque justamente o grande erro nessa história do 8 de janeiro é que o STF está adotando a política do crime multitudinário, está adotando a doutrina do crime multitudinário. E essa doutrina existe, isso realmente tem, mas ela parte do pressuposto que as pessoas tinham a mesma intenção ali. Isso é falso no 8 de janeiro.
Muita gente foi ali com o intuito não de dar um golpe de Estado, mas sim de protestar, de se mostrar revoltado com a eleição do Lula, da forma como foi feita a eleição do Lula. E tem motivos para protestar isso sim, houve problemas ali, né? De novo, existiam pessoas no 8 de janeiro que queriam golpe de Estado. Eu tenho certeza que tinha gente ali que queria golpe de Estado sim, um absurdo isso. Mas nem todos, então você não pode aplicar o crime multitudinário, você tem que comprovar o que a pessoa fez e punir ela pelo que ela fez, pelas ações que a pessoa fez. A pessoa que quebrou uma porta tem que pagar pela porta que quebrou, a pessoa que quebrou alguma coisa lá, que fez alguma coisa errada, tem que pagar pelo que fez. A Débora, ela riscou uma estátua. Podia colocar isso como pichação de estátua ou como dano de patrimônio público. As duas coisas, a pena máxima é 1 ano e pouquinho. Então, assim, isso seria justo no caso dela, se houvesse a individualização da pena. Então, o ponto que ele coloca aqui é verdade. Não tem uma imagem dela dentro da coisa. Chega a ser engraçado que quando o Alexandre de Moraes botou aquele vídeo, né, que é o absurdo, ele botou um vídeo de acusação. O juiz colocou um vídeo de acusação que não estava no processo durante um julgamento. Uma coisa que é inconcebível dentro do devido processo legal. Mas aquele vídeo ainda ficou pior para o Alexandre de Moraes, por quê? Porque aquele vídeo não mostrou a Débora em momento algum. A única imagem que tem da Débora é ela escrevendo, perdeu o mané na estátua, não tem ela em lugar nenhum. O Alexandre de Moraes quis dizer, não, porque esse pessoal era muito perigoso, eles foram lá, eles quebraram coisas e coisa e tal. Tá, cadê a Débora? A Débora não aparece no vídeo do Alexandre de Moraes em momento algum. Então, ou seja, essa é a necessidade de você individualizar as penas. Isso não é um privilégio ou uma coisa. Não, isso é parte do devido processo legal. Você não pode ser punido por uma coisa que outras pessoas fizeram, né? E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? A resposta todo mundo já sabe, mas muitos têm medo de responder. E aí está o meu ponto. Quando você trata uma injustiça apenas como um número, você ignora que é uma pessoa, uma família que está sofrendo e que você um dia pode ser vítima da mesma injustiça. Infelizmente, temos muitas outras vítimas. Eliene Amorim, 28 anos, manicure, presa no dia 22 de março de 2023, quase 2 meses depois dos atos do dia 8 de janeiro em São Luís. Motivo da prisão? A acusação que teria participado dos atos de vandalismo em Brasília. Mas até hoje, não foi apresentada nenhuma prova de que ela tenha quebrado algo, invadido prédios ou incentivado qualquer tipo de violência. Duas coisas importantes aqui. De novo, ele insiste no mesmo ponto. E ele tá certo, né? Ou seja, você não tem esse negócio de comparação, de dizer que tá todo mundo a mesma coisa. Não pode. Crime multitudinário só se você tiver a garantia de que a intenção de todo mundo é a mesma. Mas você não tem essa intenção ali. Haviam pessoas que estavam protestando por coisas diferentes. Isso é normal em protesto. Protesto sempre tem pessoas com ideias diferentes sobre o que está sendo protestado ali. Ele traz aqui um outro ponto que eu falei para vocês. Liberar a Débora, o Alexandre de Moraes falou, não, que a gente liberou a Débora para acabar com a pressão para anistia, porque não sei o que lá. Só que, meu amigo, tem dezenas de Déboras, tem dezenas de pessoas sendo acusadas injustamente nesse negócio. Esse processo todo é um absurdo completo, está cheio de erros, está cheio de absurdos. Tem o caso do Clezão que morreu, tem vários outros casos de absurdos dentro deste processo. A Débora é só um que viralizou, que foi para a população em geral. O Nicolas agora está viralizando os outros casos que você tem também nessa mesma situação. Pessoas que estão presas pela ideia do Alexandre de Moraes de que não, se estava lá, estava querendo golpe. Não, isso não é verdade, você tem que demonstrar isso, você tem que provar. A pessoa não precisa provar que ela não fez nada de errado. É a acusação, o Gonê, que deveria provar que ela fez alguma coisa errada, né? Nesse processo, inverteram-se todas as lógicas do direito penal, todas as lógicas do direito criminal, ou seja, simplesmente por quê? Porque não é um processo judicial, é um processo de marketing, é um processo de propaganda, é um processo show. Uma das páginas da denúncia mostra que a única suposta participação atribuída a ela é o fato que teria viajado para Brasília. Só isso. Ela está presa há 2 anos. Giovana, balconista, grávida de 8 meses, chegou a Brasília no fim de tarde do dia 8, entre 17 e 18 horas, ou seja, horas depois da baderna. Foi presa na manhã seguinte, perto do acampamento em frente ao quartel-general. A PGR admite que não há provas de que Giovana tenha participado dos atos. Uma das principais testemunhas, o motorista do ônibus que a levou a Brasília, que poderia comprovar que ela chegou apenas no fim da tarde, quando os atos já tinham ocorrido, não foi autorizada a testemunhar. Adivinha?
por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Beltrão, 58 anos, morador de rua, ficou preso por 11 dias na Papuda. Sim, um morador de rua. Como isso é possível? Simples. Já que estava sem emprego, sem abrigo e sem dinheiro, passou a frequentar os acampamentos para conseguir alimentação em um local onde pudesse dormir. No dia seguinte do dia 8, foi preso sem qualquer prova de que tenha participado de depredação, invasão ou organização de qualquer ato ilegal. Após 11 dias preso na Papuda, conseguiu liberdade com tornozeleira eletrônica. Mas o morador de rua teve de fazer uma pergunta óbvia ao juiz auxiliar do Moraes. Abre aspas. Não tenho endereço. Como vou carregar a tornozeleira? Como vou pagar a multa se não tenho nem dinheiro para comer? Ezequiel Ferreira Luiz, pai de 6 filhos e condenado a 14 anos de prisão pelo STF. Motivo? A presença dentro de um prédio sem qualquer registro de que tenha destruído algo ou ameaçado alguém. A simples presença foi motivo de receber uma pena maior do que muitas aplicadas a traficantes, homicidas e estupradores. Paulo Gabriel da Silveira, vendedor de bandeiras, chegou dia 8 às 21 horas em Brasília, vindo de Goiás, comprou 10 bandeiras do Brasil para vender e pagar a pensão do seu filho. No outro dia, vendeu apenas 3 e em frente ao quartel-general foi preso, junto com outros manifestantes. A defesa apontou que o rastreamento do celular comprova que ele chegou em Brasília depois que tudo aconteceu e que jamais esteve nas cenas dos atos. Mesmo assim, foi levado a Papuda e passou 3 meses preso. Foi processado e agora condenado pelo STF pela prática do crime de associação criminosa. Todos esses estão sendo tratados como se fossem inimigos da democracia. Logo, no país que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira, 51 milhões de reais, foi condenado a 14 anos de cadeia e já está em prisão domiciliar. Logo no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Tem proporcionalidade nessas condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho, tudo bem. Mas se não, tem uma má notícia para você. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Nesse dia, a sede de 3 ministérios foi incendiada e houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0. Em 2018, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Onde estava o STF para condená-los a 14 anos de prisão? Percebe? Não há justiça, muito menos senso de proporção nas condenações. É mera e pura vontade de acabar com a vida de pessoas. Mas, Nicolas, você vai passar pano só porque é do seu lado agora? Claro que não. O dia 8 foi um dia lamentável para o nosso país. Quebradeira e desordem nunca fez parte de nenhuma manifestação da direita. O que nós queremos é simples: justiça. E justiça é punir sem vingança, mas dar a cada um o que é seu, nem mais nem menos. O Brasil já anistiou torturadores e corruptos. Negar perdão a manifestante é escolher punir só o que tem menos poder. Ou coloca todos os envolvidos da esquerda, que já fizeram o mesmo na cadeia, ou solta os da direita para ficarem igual os da esquerda. O que não dá é punir uma torcida que cometeu algo e a outra torcida que já fez o mesmo repetidas vezes nunca ter punição. E por quê? Porque o juiz é do time deles. Aí não dá. Anistiar os presos do dia 8 não é absolver o caos, é reconhecer que a justiça não pode ser seletiva, quando a democracia também errou no seu próprio espelho. Muito bacana o recado do Nicolas, muito bom que ele humilhou o Felipe Neto completamente nessa história, mas o mais importante é isso daqui, ó, dia 6 de abril de 2025, domingo agora, 4 horas da tarde, na Paulista, grande manifestação, vamos todos para lá, é muito importante ser uma grande manifestação para facilitar a aprovação dessa anistia lá no Senado, no Congresso, no plenário da Câmara e depois no Senado. Tenho certeza que, sendo uma grande manifestação esse domingo agora, isso tem tudo para passar na Câmara e resolver esse problema de uma vez por todas. E ainda humilhar o Felipe Neto mais um pouquinho. Olha que maravilha.